Olá, pessoal. Boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui recebendo com muita honra no podcast do Agência da Notícia a ex-senadora Célia Sassarenko, que hoje é candidata a deputada federal pelo partido do PSB e está fazendo uma visita aqui no município de Confresa e também toda a região aqui do Norte Araguaia. Ela é uma pessoa que já tem história e a gente vai bater papo com ela. E também a gente está recebendo aqui a filha da senadora, que é a Natasha Sassarenko, que também recuou da sua candidatura de senadora. E hoje a gente vai dar um espaço aqui para as duas conversar com você através aí do YouTube, canal, essa plataforma do Agência da Notícia. E também estamos recebendo aqui a Camila Nalevaico, jornalista aqui do Norte Araguaia, do Agência da Notícia. Bom, muito bom. Boa noite, senadora Célia, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Boa noite, Ari. Boa noite, Camila. Um prazer enorme estar aqui em Confresa com vocês. Obrigado. Boa noite, Natasha. Seja bem-vinda. Boa noite, Ari. Boa noite, Camila. Que delícia, que alegria estar aqui com vocês hoje nessa cidade, que é a primeira vez que eu venho aqui e tenho aqui a oportunidade de conhecer esse espaço de vocês tão lindo e aconchegante. Parabéns, viu? Obrigado. Boa noite, Camila. Boa noite, Ari. Boa noite a todos os internautas que estão aí nos acompanhando. Qual que é o número do podcast aí, Matheus? 94. Primeiro podcast do Mato Grosso. Bom, gente. Uau, tem que promover aí. olha só. Quando a gente for fazer o número 100. Vamos fazer Isso. o 100 já já. Centenário? Centésimo. É, o centésimo. Centésimo. É, o centésimo. Esse Centésimo. negócio aí. É o centésimo podcast. Centésimo podcast, hein? Não é pra qualquer um, não. Né, viu? não? Mas Opa! Vamos firme na batalha, né? E a gente já recebeu tanta gente querida aqui, que honra, que satisfação receber hoje aqui a nossa eterna senadora, a senadora Séries. Como é que fala o nome? Cessarenko. Zliesarenko. Zlie. Ó, Alemão? eu vou dar uma dica para ucraniano. vocês nunca mais esquecerem, pode? Pode. Ari, Fica à vontade. Camila, ó a dica. Vocês têm dificuldade de ler o Zliesarenko, né? Então pergunta assim, como é que se lê? Se lê Sarenko. Se lê Sarenko. Ah, Aí quando Silê tiver, Sarenko. se lê Sarenko. Aí quando tiver mais, já tiver habituada, aí você embola a língua como ela enfiou. Se lê. Mas enquanto isso, fala se lê que tá tudo certo. Se lê Sarenko. Como é que se lê? Se lê Sarenko. Silê Sarenko. Cessarenko. Porque muita gente chama como? Cesarenko, Secherenko, Sejarenko. Cesarenko. Não, sai de tudo. Ah, mas isso é natural. É Cessarenko. Eu Se pensava lê. que era Cessarenko. Silê Sarenko. Se lê Sarenko. Eu vi muito locutor falando Cessarenko. Aí eu falei Cessarenko, deve ser. Tá? E o Mais ou dela? menos. Difícil. Difícil também. O seu também É é ucraniana super também. Simples. É ucraniana também? É. Polonês com alemão. E ucraniano. Tem O ucraniano meu avô também. paterno nasceu na Ucrânia. E, aliás, a gente acho que merece fazer aqui uma lembrança a todos os ucranianos que hoje estão sofrendo, hoje não, há mais de 6 meses, Verdade. né? Infelizmente, né? 7 meses, 8 Por meses, eu aí. nem sei. Tá tão banalizado tudo isso, Banalizado. mas os ucranianos estão morrendo, os ucranianos estão sendo aí sofrendo, praticamente. massacrados pela Rússia, e que a gente tenha aí pensamentos positivos e que a gente eleve nossos pensamentos e nossas orações por todo o povo ucraniano. É verdade. Com certeza. Certinha. Bom, a gente vai começar então o podcast da Agência da Notícia aqui. Eu queria que a ex-senadora e atual candidata a deputada Acho que é eterna federal. senadora, né? Eterna senadora. enquanto, É a primeira mulher, né? Primeira mulher e, por enquanto, a única, A né? única. Porque a juíza Selma foi cassada. Verdade. Hoje temos a Margarete Busetti, mas é suplente. Suplente. O Fávaro volta, ela já sai. Exatamente. Com Então, que certeza. foi eleita mesmo, E cumpriu o mandato. foi Só ela. a primeira e única. E ficha limpa, gente. Bom, séries. Silê Sarenko. Aê! Acertei. Valeu a dica, então, hein? Valeu. Pra você aí. Qual que é a sua proposta, você como candidata a deputada federal pelo partido do PSD, B. PSB, representando aí o Estado como mulher? Menino,
Eu já fiz tanto por Mato Grosso, tem tanta coisa para dar continuidade e coisas novas para iniciar como parlamentar. Vamos começar pela 158. Isso. 158. 158, quando eu assumi o Senado, teve gente que fez apostas incríveis, que não dá tempo de eu contar aqui, porque até parece piada, né, que eu não daria conta de conseguir dar encaminhamento. Ela estava parada lá, muito longe ainda. Pra frente de Ribeirão Cascadeira. Não, ela estava bem longe, para lá de Água Boa, eu não sei, eu não lembro mais. Entendeu? Eu sei que a gente fez uma grande reunião uma vez em Água Boa, por isso que eu lembro, que precisava sair. E quando teve uma época que eu, como senadora, coordenei a bancada. E eu forcei muito a bancada, e aí seja digno que a bancada concordou, a bancada de Mato Grosso, em colocar um dinheiro específico para a 158. E eu dei muito duro para que isso acontecesse. Colocamos uma grande emenda uma vez, não conseguimos aprovar em plenário, e outra vez eu coloquei outra emenda e não consegui, e aí quando chegou no plenário o relatório, né, relator? O relator. Eu fui relatora uma vez, mas foi antes de eu ser relatora do orçamento. Também a única mulher que foi relatora de orçamento do país, né? Mas antes disso, eu tirei como emenda de plenário no Senado 100 e tantos milhões. E aí a coisa começou. E ontem me fizeram lembrar, lá em Porto Alegre do Norte, um senhor lembrou. Eu lembro quando teve aquela grande reunião em Vila Rica, e que para trazer estava todo o governo do estado, todo mundo. Tava até o Blairo Maggi. Você lembra? Eu tava lá junto, o Ed Bruneta. E não chegava de jeito nenhum a ordem para o início, estava tudo pronto, as máquinas, a licitação, estava tudo pronto, tinha que chegar a ordem de serviço. E eu em Brasília que estava lá e tinha que trazer. Foi eu nessa não conseguia. época que a Cátia Abreu também, acho que estava como senadora, e estava nesse encontro ali na Vila Rica, não estava? Eu não lembro, realmente eu não lembro. Porque eu tive uma outra vez que ela estava, mas não lembro se foi nessa. Aí eu cheguei na hora que o pessoal já estava ficando irritadíssimo, aquela multidão com palanque armado. Eu tive que pegar um Kinguer em Cuiabá, porque eu não conseguia, na véspera do lançamento da ordem, tinha que vir a ordem de serviço para começar. O papel. Eu não conseguia. Eu liguei para o presidente na época e ele mandou o ministro me entregar. Eu saí num avião de noite para Cuiabá. E de manhã eu tive que pegar um Kinguer, que voava mais rápido de Cuiabá para Vila Rica, para acalmar a turma. Quando disseram, é só conversa, não tem ordem de serviço, eu cheguei amarrando o papel. Eu lembro. Entendeu? Você lembra disso? Olha que bacana, isso é história, hein? Olha, essa aqui é famosa da região. Isso tem que gravar, ficar gravado. Tá gravado aqui. Ficar gravado, só ficou para as pessoas faltando, saberem, né? naquele roteiro, só ficou faltando o Poço da Mata, os 70 quilômetros que os índios não deixaram passar. Lembro. Aí, nesse intervalo de vai e vem, a estrada foi construída, faltando aquele pedaço. Ela chegou lá no Pará, né? Ela encostou lá. Entendeu? Que era a função nossa de encostar. Aí terminou meu mandato, eu sei de grupo de vereadores e prefeitos de algumas cidades que estiveram com governadores depois disso, bem depois que terminou meu mandato, e deram até murro na mesa, porque disseram, depois que a senadora Sede deixou de ser senadora, ali parou. Não sai nem aquele trecho do Poço da Mata e nem aquele desvio que é por Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Alto da Boa Vista. Então temos que botar a Dona Série de novo lá, né? Aí você me pergunta, qual é que você prefere? Fazer o Poço da Mata ou esse outro? Eu diria que os dois. Eu diria que os dois. Porque esse do Poço da Mata, poxa, dá um corte danado para economia também, né? Para economia. Deputada, e o outro ajuda no desenvolvimento daqueles pequenos. Porque tem um problema grave, Ari Camila, que é essa diferença regional. Tem municípios voando, esse aqui é que está voando, é novo, é jovem, mas está voando no desenvolvimento, está ficando um município bacana em tudo que é aspecto. Na área rural, com a Luz para Todos, que eu dei muita força. Lembro. Entendeu? Agora, os outros pequenininhos lá também vão dar um empuxo grande para a melhoria da sua qualidade de vida. Mas sim, mas ele tinha te perguntado para as mulheres, né? Sim. Você tem um monte de projetos de mulher, então você já fez aí a questão do salário maternidade, você tem aquele muita projeto coisa seu que está engavetado ainda, de que homens e mulheres Tem que ter o ocupando o mesmo mesmo salário. cargo tenham que ocupar.
tenham que ganhar exatamente a mesma coisa, o que não é uma realidade hoje no Brasil. A gente ainda vê que mulheres ganham... Tô louca para voltar para lá, para dar andamento. Tá paradão. Tirar ele da gaveta, né? Claro que tem, já deve ter uma dezena pensado, porque tem quanto tempo que eu saí de lá. Nenhuma mulher deve ganhar menos que um homem pelo mesmo serviço. E o mais, eu acho que o que mais ela fez, Ari, de impacto para a mulher, e que ela já falou sobre isso, e que quer revisitar essa lei, ela foi coautora da Lei Maria da Penha, que é a terceira lei mais rigorosa do mundo para que protege a mulher. E uma das mais importantes para as mulheres, né? Vamos ser honestas, né? Porque a grande cobrança, e o Mauro ainda disse esses dias, eu não gostei, quinta-feira passada, quarta, sei lá, agora essa semana, não foi passada, a gente ainda está nessa semana, ele falou que os federais, claro que eu já não sou federal hoje, mas ele falou em várias citações na Gazeta Digital, bando de frouxo. O governador chamando os parlamentares todos de bando de frouxo, de bando de gente que não trabalha. Eu achei super ofensivo. Eu não sei se botar. Não, em que já digo. Porque não cuidam, não ajudam a cuidar da segurança do Estado. Aí eu não vi ninguém dizer nada dos federais. Pode ser que tenham dito, mas eu disse. Também não sei se foi publicado. Eu falei que o governador devia estar mal informado, entendeu? Porque eu sou autora de uma das maiores leis contra o crime organizado e o narcotráfico, que é a 12.850. Minha autoria, e foi aprovada e sancionada. Entendeu? E essa lei diz respeito a quê, deputado? Combate ao crime organizado, ao narcotráfico, e dentro dela tá, sabe o quê? A colaboração premiada, vulgo delação premiada, que já fez uma confusão danada aí. Já mudou. Agora, já mudou, se tem julgamento, a lei já foi avaliada internacionalmente como uma das 3 melhores leis do mundo nessa área. Entendeu? Se tem julgamentos equivocados, porque lei tem que ter julgamento técnico e não político. Aí é outra discussão, não é problema da lei. Quer dizer, uma lei dessa ser feita por um parlamentar do estado de Mato Grosso, eu não gostei que ele disse isso, não. Ele tinha que dizer, tem alguma coisa que está precisando. Essa lei aí é ótima, se não usam direito, é outro problema, entendeu? É de outras forças que precisam dela, tanto seja policiais. Eu não estou dizendo que os policiais não fazem, mas precisa ser muito bem usada, inclusive pelo judiciário, né, por todas as partes. Isso é uma questão, não estou botando a culpa em ninguém, eu só não quero que diga que não existe. E também a lei contra a violência contra a mulher, que é a Maria da Penha. Eu fui correlatora, quase derrubaram a Lei Maria da Penha, eu estava lá. Isso eu quero até fazer um parênteses, porque vejam a importância de ter mulheres parlamentares. Verdade. E mulher, na época, era uma mulher que presidia o Supremo Tribunal Federal, que era a ministra Ellen Grace. Então, nós mulheres sabemos as nossas dores. Com certeza. Não vai ser homem, nós não podemos deixar apenas nas mãos dos homens que resolvam os nossos destinos. Por isso a importância de ter mais mulheres no parlamento. Ela tem mais sensibilidade. Muito mais. A mãe vai contar aí essa história, mas se não tivesse essas mulheres, a mãe sendo correlatora da lei, que já tinham tirado um monte de coisa da lei, e a mãe chamou ali algumas deputadas federais. Organizações de mulheres. Os coletivos femininos, chamou aí deputadas federais mulheres, senadoras, foi lá para Ellen Grace para poder tomar uma decisão, porque estavam entrando com várias ações de inconstitucionalidade. Estava entrando com a DIN. Quando o presidente que da são República ações de inconstitucionalidade. A Maria da Penha, tinha tribunais de justiça, justiça se faça, não de Mato Grosso, mas já tinha 2 ou 3 do Brasil entrando com a DIN, ação de inconstitucionalidade. Se a metade mais um dos tribunais de entrasse, a lei caía. A lei caía. Aí chegam para mim, no meu gabinete, e falam: e o que se faz, senadora? Eu falei, já. Ministra Ellen Grace. Quer dizer, se não é uma mulher atuante que tinha coragem de pegar na hora o telefone e ligar para presidente do Supremo, né?
está acontecendo isso. Ela falou, senadora, vem aqui, as senhoras, deputadas federais, a senadora, e era muito independente de partido, Camila. Sim. Não, a Era luta mais da unido, mulher, né? Defendia. a luta da mulher precisa não ser tinha suprapartidária. jeito. Podia ser Verdade. qual fosse o partido, a gente juntava e ia. Juntamos e fomos, não fomos em muitas, porque tinha sessão e ela queria que fosse lá naquele dia. Fomos lá, chegamos lá, ela pediu para a assessoria, já vieram lá, ela já indeferiu as que estavam lá e falou, não aceito mais que seja nem protocolado, não sei nem como é que ficou, só sei que não chegou mais, entendeu? Ações de inconstitucionalidade pelo fim da Lei Maria da Penha. Quer dizer, é importantíssimo, mulheres, venham para a política, vamos fazer política em todas as instâncias, vereadora, prefeita, senadora, deputada estadual federal, governadora, presidente, senadora, vamos embora. Não, é importante a organização de coletivos femininos, a participação da mulher. A gente sabe que parlamentos que têm mais mulheres são parlamentos que têm muito mais projetos na área social, da saúde, educação, infraestrutura, segurança. São parlamentos que têm menos corrupção. E mais, um trabalho indiano fantástico mostra que parlamentos que têm mais mulheres, as meninas, as crianças do sexo feminino, vocês têm 2 filhas, Sim. eu tenho 2 filhas, a mãe tem 2 filhas, as meninas sonham mais. Porque, acreditam mais. Porque ao verem uma mulher discursando num parlamento, ao verem uma mulher dando uma entrevista na televisão, elas pensam, eu também posso chegar lá. Exato. E isso é fantástico. Serve de incentivo, Qual o valor disso, né? Qual o valor do sonho de uma criança? Isso é inspirador. E nós, mulheres, precisamos ocupar os nossos espaços. Afinal de contas, somos 52% da população e mãe dos 48% restantes. Olha, exemplos são fantásticos. Não, Ari, você gostou dessa, gostei. né? E todos saíram de dentro de nós, porque ninguém é filho de chocadeira, né? Não. Não, gente, e um exemplo muito concreto que ela está dizendo. Esses dias nós chegamos em Pochorel. Chego lá e encontro uma moça simples, magrinha, miudinha. Ela chegou e falou, a senadora Célia, eu queria tanto conhecer essa mulher, me abraçou com um carinho enorme. Vereadora, presidente da Câmara, Zenilda. Olha aí, ó. Ela falou, eu me inspirei na senhora. Quando eu era criança, eu olhava e via assim, era jovenzinha, de 12, 14, 16 anos, eu olhava assim nas propagandas e falava, como essa mulher fala bem, como eu queria ser igual a essa mulher. Olha que fantástico. Como eu queria. E fiquei sempre pensando na senhora. Ela não parava de me abraçar. Eu fiquei lá não sei quantas horas, ela está com 40 e poucos anos, né? Ela agarrada em mim de um lado para o outro, dizendo, a senhora foi a minha inspiração. A garota é presidente da Câmara dos Vereadores de Pochorel. Olha que bacana. Usou você como inspiração. Né? Mas a senhora acredita que a política, ela é um dom, um chamado? Olha, mais ou menos. Eu acho que tem que ter muita determinação, muita vontade, coragem. Atitude. Nosso nome é atitude, nosso nome tem que ser coragem. Especialmente para a mulher. Estar na política tem que ser botar corajosa. o pé na porta e dizer, eu vou por aqui. Saber que vai enfrentar, que vai levar na canela muitas vezes, mas que leva aqui e ganha ali. Porque, infelizmente, o jogo da política É não bruto. é jogo com bola. Não. É jogo de chute na canela. E é a canela bruto. é do pescoço para rasteira. baixo, entendeu? Então, assim, infelizmente, não é um lugar dos mais aprazíveis, né? Não é um lugar gostoso de se estar. É como um palco, porque né? Porque na frente das cortinas tudo é lindo. Tudo é muito lindo, mas o bonito, background, o que está por Exatamente. trás ali, realmente é bastante pesado. O jogo é bruto. Mas, o jogo é bastante bruto, mas nós mulheres precisamos, quando você fala se isso é dom, eu acho que tem um pouco de ter que gostar de gente. Eu acho que a primeira coisa, a condição número 1 para quem quer ser político é realmente gostar de gente, é olhar dentro do olho da pessoa e dizer, eu estou aqui para te ajudar. O que é que eu posso fazer por você? E por isso ter coragem, por essas causas, ter coragem para enfrentamento. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. A política é o maior instrumento de transformação social. Mas, infelizmente, os políticos usam dessa prerrogativa de se tornarem políticos para se servir da política.
e não fazer o grande ofício da política, que é servir a comunidade. O movimento é o contrário, não é se servir, mas é servir, é daqui para lá e não de lá para cá. Exatamente. E esse é o que movimento eu fiz em 20 anos. E falando nisso, Não tenho até nada, nem interessante, aposentadoria, porque não isso que eu aceitei. ia falar. É Sério? interessante, Ari, que a Séries... Você foi candidato a deputado estadual também, 3 né? mandatos de deputado estadual e um de senador. Como Tem senador bagagem. são 8 anos, eu tive 20 anos de mandato sem nem um dia sem mandato. Nem um dia. E como deputada estadual, ela acabou com a lei de aposentadoria para Os estaduais. os estaduais. E ainda criou uma para não ter. Então, Além os de não... estaduais de Mato Grosso, Ela é eles bruta. não se aposentam mais. Se aposentam, acho que recebem aqueles antes da lei, parece, né? Sim, sim. Só a A gente mãe e o tava Wilson comentando. Santos que fez isso. Ele O Wilson assinou- Santos ele e a assinou mãe comigo, foram os 2 únicos Eu que não fiz a recebem lei, E ele aposentadoria. assinou comigo e ele não E recebe. como é que também. vocês conseguiram aprovar isso? Foi difícil. Uma briga. O pessoal fica meio com vergonha, né? Uhum. As galerias enchiam. E como é que faz? Cheio de gente. Como é que faz? O povo, Esse é o bando você da- fez isso no último mandato. O povo queria te Eu matar. estava eleita senadora em outubro. Eu fiz 2 grandes projetos que eu avalio. O povo queria te matar, outubro e novembro. Tentaram 2 vezes, mas não foi por esse Sério? motivo, foi por Ah. outros motivos. Por motivo das leis de segurança, né? Ela presidiu a CPI da CPI Comissão do combate ao a CPI do narcotráfico. narcotráfico aqui. É. Então, mas aí foi outra conversa. Bom, voltando aqui. Tem que- Voltando aqui, eu tive 2 momentos que eu pude ainda fazer, já como senadora eleita, mas ainda deputada por 3 meses, eu tive condições de fazer projeto de lei para terminar com a aposentadoria do deputado estadual e fazer o projeto de lei para reduzir o ICMS da energia, que era 47%, e todos os estados era 17%. E eles não deixaram, e eles aprovaram por 2 votos, e foi a condição que eu consegui, né? E aí o Blairo assumiu o governo, ele ganhou o primeiro governo quando eu ganhei o Senado. Não. Aí ele tinha que sancionar, ele não sancionou, entendeu? A redução para 17%. Mas foram diminuindo aos pouquinhos, hoje está 37% ainda. Ainda. Quando em outros estados é 17%. Olha só, era 47%. Eu consegui aprovar para 17%. E isso a gente consegue baixar só através de uma lei? Sim. É uma lei É pela de cima pra Assembleia, baixo. Então tá 37. Hoje está 37, se não me engano. Estava 47 quando eu fiz o projeto, aprovei para ser 17. Mas não foi É o sancionado. ICMS da energia, né? Mas não foi sancionado. Você pega a sua conta de energia e olha ali. É, Imposto e não sei o que. Pequenininho que você tem que usar uma lente. uma lupa. Quem está brigando muito pela questão da energia é inclusive o candidato Faisal, né, que é deputado. Olha, a estadual. questão da luz para todos, 125 mil residências na área rural. Eu liberava dinheiro na área Isso foi uma benção, né? Eu pra liberava todos os todo lugares. ano. A Eletronorte mais a Rede Semat, sei lá, Semat, que era, na né? época era outro nome, eles faziam as propostas e no começo do ano eu ia para dentro da Eletrobras, no Rio de Janeiro, reunião do Conselho, para aprovar a 250, 300 milhões por ano e nunca teve um escândalo com relação à luz para todos. E quem coordenava aqui no estado, a Eletronorte, era o doutor Vasconcelos, Gustavo Vasconcelos. Lembro. Foi assim, primoroso. E como é que está sendo essa experiência agora, Célia? Sei que vocês estão com pressa aí, né? Nós estamos correndo. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Não, vocês estão com. Vocês vão Não, pegar o. eles já vão lá providenciar as coisas, né? A gente tem aí mais uns 15 minutos de conversa. Então tá. Tá porque bom? né? Bom. Porque o tempo tá fechando, Tá. então. Natasha. Bom, agora quer falar? Não, eu ia perguntar Vamos, pra então vai. Séries. Vai. Vamos Não lá. tava Natasha ainda. Você tá fora da vida pública de cargo, né? Porque a pessoa não deixa de ser Sim, não pública tem nunca. cargo As nenhum, pessoas não. acabam te Eu nunca conhecendo. tive cargo nenhum. Eu não sou mas- aquela pessoa que, terminou meu mandato, eu quero um cargo. Eu fico sentado na porta do governador, do presidente Sim. da República. Não, Nunca se foi, nunca acharem teve. que eu tenho competência em me chamar, mas tem tanta gente que fica de plantão lá na porta que não tem lugar. Viu, Ari, eu ia concluir aqui, não concluí, então eu falei da lei da aposentadoria, uma coisa que me chamou
muita atenção. Sou só aposentada como professora da Universidade Exatamente. Federal. Ela foi senadora, então ela poderia receber, no caso, a pensão da Deputada estadual, mais o deputado integral, mais senador. E a de senadora integral. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Júlio Campos. Ele já ocupou cargos de governador, senador, Deputado. acho que já foi deputado também, né? Prefeito. E Jaime também, isso eu aqui, acho, né? Ele recebe aposentadoria. Meu Deus do céu. E a Séries foi ao contrário. Abriu mão. Ela abriu mão da aposentadoria. Não Achei uma frase bem interessante que você falou que é legal, mas é na sua imoral. concepção é Mas é imoral. imoral. É porque, na verdade... desculpa, mãe. Pode Muita falar. gente está recebendo um salário mínimo, que não dá nem para comprar os remédios, às vezes Uhum. até menos do que isso. Não dá para se alimentar direito, entendeu? Como é que a minha cabeça ia deitar no travesseiro ganhando uma E não é só fortuna isso. dessa? E se eu tenho ali a minha aposentadoria de professora da Federal, no final do mês eu chego na marca do pênalti. Mas dá para chegar. Que bom. Tem 4 filhos. Aí eu formou pergunto, todos eles, né, Médica, ser político, advogado, a política é uma profissão? Engenheiro. Política é profissão? Eu creio que não. né? Não. Mas A muita política gente segue como profissão. a política você, a meu ver, qual que é a minha Mas visão se de você política? ver nas fichas cadastrais, quando eles mandam para você Preencher, Tá né? muito longe, não vai dentro aparecer. ali dentro, até do... para você preencher no negócio ali do partido. É um formulário, um né? formularinho ali e tal, eles perguntam assim... Aí Profissão, eu já vi né? vários escrito assim, profissão, né? Político. Pois é. Ave Político Maria. não é profissão. Sabe qual que é É a o que minha... mais tem. É. Os Ué, não- candidatos. Sim. não faz Agora, outra pela coisa. primeira Não vez na tem história, outra mais da profissão. metade dos... Político, eu vi. Pela primeira vez na história, mais da metade dos que estão concorrendo hoje tem curso superior. Se não me engano, 53%. Por que para mim, o político nada mais é do que um funcionário público que é escolhido pela confiança da pessoa, pelo voto, para cumprir um mandato de 4, de 8 anos, enfim. Ele é um funcionário público. Não é uma profissão. Se não é uma profissão, não tem direito à aposentadoria. Não deveria ter esse direito, não é? Verdade. Então, assim, dentro desse contexto, acho que isso também pautou a mãe para abrir mão da aposentadoria, ao mesmo tempo que a gente sabe que mais da metade da população brasileira, a gente está falando aí, em mais de 100 milhões de pessoas vivem com um salário mínimo. É, Né? uma miséria, né? Gente, eu tenho Pode falar. Pode falar. uma fazer ideia. 2-3 horas. Eu tenho uma ideia que há tempos eu melhorar aqui faço isso, mas ninguém me Aí, deu mais ouvido perto, isso. nunca. Então vamos lá. Sabe? Então fala, eu fala. acho que você tem que encher Aqui o um espaço monte, é seu. Você tem que encher um monte de papelada para ser candidato, não tem? Tem. Então, para já não fazer isso nas candidaturas, que é muito papel, eu vou propor, eu já pensei, já tentei propor e nunca aceitaram, mas uma hora eu vou conseguir propor, entendeu? Quando você ganha a eleição, ganhei, nós 4 ganhamos a eleição, tem mais uma papelada para preencher. Sabe o que devia ter? Declaração de próprio punho, quebra do sigilo fiscal, Bancário, telefônico. e bancário. Exatamente. Excelente. Eu ganhei a eleição para deputada federal, mas eu tenho Primeiro. que preencher a papelada, eu tenho que quebrar. Autorizar a quebra. Está quebrado o meu sigilo Excelente. fiscal, Nossa, isso eu telefônico não tinha pensado, e não. bancário, sabe? Porque o meu é quebrado. Eu quebrei espontaneamente. Se a Polícia Federal quiser entrar, Fica à vontade. Não Isso precisa é entrar excelente, né? juridicamente. Não, então, mas isso só faz quem não tem O nada rapaz. a temer. Não é isso? Agora, uma outra coisa Se a gente assim. chegar hoje no parlamento Com uma ideia dessa? e perguntar, vamos lá, gente, vamos lá. Que Você acha povo que faz? quantos por cento vão permitir, Vou me né? enforcar. Na opinião de vocês são pessoas sinceras. De 100%, quantos por cento das pessoas que entram na política com boas intenções, de fato? Eu acho que, eu vou falar, talvez eu esteja sendo ingênua e Com até a sua muito ingenuidade, muito com a minha Alice. ingenuidade política Isso. e com a experiência. Isso. Se eu tivesse que dizer, eu acho que para entrar
Eu acho que todos entram com boa vontade para fazer. Não, com... acho que não Você acha são que não? Você já todos. acha que já Não, entra com não. gente mal assim? Não, Já entra para ganhar, para ter vantagem. Já pensando Porque lá essa na turma frente. tem vantagem, vai pra lá. entra pra- Gente, tem gente que fica um ano lá e sai milionário, Eu tô bilionário. falando. De onde vem esse dinheiro, Sérgio, que as pessoas ficam milionárias rápido Do assim? nosso dinheiro. Da nossa dinheiro contribuição. do É povo, corrupção. né? Então a pessoa O fecha orçamento um. secreto, o que que é? Não, mas Ninguém eu- sabe mas assim, pra quem é, nem pra que é, verdade. nem pra emenda. onde é. Por exemplo, um esquema que é muito comum são as emendas. Então, o fulano vai trazer uma emenda para cá. A gente tem aí um político que é de muitos anos na política, algumas décadas na política, que o modus operandi dele é esse. Até tem um livro que retrata em mais de 20 páginas esse modus Que operandi. Chama Os Bens que os Políticos Fazem. É do jornalista. É o jornalista. Os bens que os políticos fazem. Ali mostra a história de alguns políticos. 10 políticos chamados 10 mais corruptos do Brasil. E tem. um é de Mato Grosso. Um é de Mato Grosso. É de um jornalista quero chamado Chico. Eu tenho ele online, eu posso te passar já. Bom, ali mostra o modus operandi. Você pergunta, mas como é que eles roubam? Então, assim, Eu vai, acho que muita gente define curiosidade uma saber, emenda. sabia? Então, vai uma emenda para Confresa. Então, vai vir uma emenda para cá, para construir uma escola. milhão de reais. Isso. Aí o político vai trazer aquela emenda e aí ele chega para o prefeito e fala assim, olha, Sei lá, pra quem? Pro dono da empresa? para dono da empresa, para quem for, ele Pra chega alguém. para alguém Pra quem ele e fala tiver assim, ó, que- a emenda é de 1 milhão, mas para eu poder destinar essa emenda, 20%, 30%, esse político até é chamado de 20%. Trintinha. Trintinha. Ele sabe. Trintinha, esse Tem mesmo. dois assim aqui. Trintinha. Gente. Trintinha. É, Ó, tem trintinha dois é aqui. meu. Então 300 mil fica para ele. Então só vem 30%, 700 por tá, cá. gente? Trintinha. É não ter dó do povo, Isso né? é o que a gente está falando. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí já ficou Vida. 700 mil. Aí já ficou 700 mil. Aí vai fazer uma escola, Já, já diminui menor. o material. Só que quando veja bem, olha a gravidade do negócio. Tem políticos que são conhecidos por serem políticos que fazem infraestrutura, que fazem obras. Já morreu muita gente na BR-163? 158. Não, Sim. 158. Já morreu uns Então, amigos nossos. ontem nós tivemos aí, perdemos verdade. 5 pessoas ali, inclusive uma Tá criança. conhecida como Rodovia da Morte. Essa rodovia da morte, por muitos anos, recebeu emendas de políticos trintinha. Então, uma estrada, uma rodovia que era para ser, sei lá, 15 milhões, com 30% a menos, ela já não vai ser feita com a qualidade que ela deveria ser feita. Então, será que esses políticos que fazem isso não têm um peso na consciência por vidas ceifadas? A corrupção leva à morte. A corrupção tira a educação, a corrupção tira a saúde, fome. a corrupção leva a acidentes. Mas aí, vamos continuar o nosso papo aqui. Sobrou 700, certo? Certo. Pra obra, tá ali. Mas alguém mais vai ganhar com isso ainda. Ah, sim. Na hora que chegar lá no final da Tem ponta que da 500 linha. E metade. aí, essa obra, ou ela vem pro Estado, vamos supor que essa emenda seja federal. Então ela vem com uma obra federal. ou estadual, Bom, tem estadual também, mas as né? emendas maiores Ou ela são vem para federais. estadual, ou ela vem para o município. E já fica um pedaço para dar. Aí, vamos pegar os municípios aqui. Aí tem o município da Caixa Prego. E tem o prefeito Bolinha. Ele pegou 700 mil, né? Que é o que vai sobrar para ele. Que é o que Ele sobrou, fez porque, esse acordo porque com esse trintinho quem aqui. já prometeu emenda já levou, o Trintinha já levou os seus 30%. Verdade. Aí o prefeito vai ter que passar para alguém fazer a obra, né? Aí geralmente o prefeito Bolinha vai querer ficar mais gordinho. Também vai querer pegar. E assim um por dinheirinho diante. aqui. É isso aí. E Gente, até a própria pessoa que vai fazer a obra, ela também quer ganhar um dinheirinho. Aí é por isso que as empreiteiras geralmente já superfaturam, porque já Faz contando com aditivo. isso. Vocês fizeram todo o caminho, só a gente também tem que esclarecer.
Uma coisa são as emendas abertas. Eu fui relatora geral O que são do emendas orçamento. Eu sou a abertas? única São mulher emendas da assim, história que sai do de lá Brasil. com o valor, para onde vai, quem Peraí. pegou. Na feitura, no fazer, o orçamento geral da nação, do país, eu fui relatora geral, a única mulher que fez. 2 trilhões e 92 bilhões. Um papel. Para 2011, fui eu a relatora geral. Em 10 para 2011. Foi aprovado com todas as glórias pelo Congresso, inclusive pela oposição, que diz que alguém fez para valer a coisa. Entendeu? Então, emendas abertas, o que é? Você é da bancada, as bancadas de tais partidos têm tanto de emenda. Vamos dividir, bota aqui e escreve. Tarará, individuais, cada um tem um tanto. Enfim, isso que a gente chama de emenda aberta. Sabe que é para Camila levar para o povo dela de Confresa, sabe que é para o Ari levar para o povo dele, para Natasha. Enfim, isso são emendas abertas. Sabe para que estado vai, para que vai, com quem vai levar. Isso, Toda a rastreabilidade tem. Isso causa isso aí ainda. Ainda acontece? Ainda acontece. Agora tem coisa pior, muito pior. Está indo agora para o orçamento secreto. 16 não foi bilhões, que agora acrescentaram mais 6, que está em 22, sei lá, 20 e poucos, bilhões para esse ano na Câmara, gente. Meu Deus. Agora, o problema do orçamento secreto qual é? A gente não sabe. Pra quem é? que pega, quem é o deputado que pega. Onde que é o destino? Para Qual o o que destino vai que ser? estado, para que estado que vai, para fazer o quê Não tem que dar e nada. quanto. Foi para onde? Só que a Rosa Weber mandou que se rastreasse, não né? aceitaram. Mas não Até estão agora não cumprindo. fizeram. Eles não E aí aceitam. depende do Senado ou do Parlamento lá do... É a Câmara que o secretário É Câmara. tá pegando. Mas Lá quem no que- Senado ele está mais quieto, eu não estou entendendo direito. Mas na Câmara ele está pegando pesado e não estão nem aí. Anteontem eu vi o Barbudo defendendo. Tá certo e eu vou continuar votando pelo orçamento secreto. Ninguém precisa saber. Meu Deus, mas aí... Chico de Góes é o nome do autor desse livro, Os Bens que os Políticos Fazem. Chico de Góes é um jornalista. Eu tenho ele online, eu já te passo já, Camila. Ótimo. A senhora acha que A Camila gosta a de falar. política melhorou ou piorou, Séries, com o passar dos anos? Esse negócio das pessoas estarem falando tanto de política, como está se falando agora, isso Com mostra fake conhecimento. news, não. Eu acho que piorou muito, muito. Inclusive, eu acho que essa eleição agora vai levar... não Mesmo digo- com as redes sociais? Não digo, mas as Mas é redes por causa das sociais fake que estão news que ela tá viabilizando falando. os fake, entendeu? E isso não está certo. Eu acho que Gente existe fica assim, inventando se ganhou por um mentiras lado, um como do tudo na vida. Você ganha por um lado e perde por outro. Então a inovação, a tecnologia, a informação está na palma da sua mão. Tá. Hoje você consegue acessar em tempo real. Está acontecendo uma coisa no Puxar menor capivara. município aqui de Mato Grosso, o Eu mundo falo, todo eu falo, sabe. pessoal, puxa minha capivara. Então, olha puxa, só. vai. Então, isso é possível. Isso tem. Então, isso foi o grande benefício. Você tem informação, então você consegue fazer com que você receba todo o universo de seus... Mas tem que saber de distinguir seus, o que é verdade. das pessoas e o que não é. recebam as suas Isso, informações e tal. porque eu O não grande gosto de problema é você, esse. Eu esculhambo com você, Aí, mesmo sendo a mentira. indústria Eu das gosto fake de news- Você faz tudo errado, mas eu acho que você é Ó, maravilhoso. Peraí, coisa mas que uma aconteceu. outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente ressaltar. Nunca se discutiu tanto política quanto nessa Então, eleição. mas a questão, Então as eu pessoas acho- realmente parecem E estar hoje está dando muito briga mais familiar, né? interessadas. Horrível. As pessoas estão mais As pessoas não interessadas, estão sendo estão... democráticas. Não. Mas eu acho que é uma Democracia e impressão, às respeito. vezes. Sabe por quê? O que acontece? Vou dar um exemplo da mídia televisiva. Nós temos hoje a Globo, que o povo está esculhambando. E tem a Jovem Pan, Jovem Pan. Defendendo. que tem um povo que defende. Esse povo que assiste a Jovem Pan, eles estão lá assistindo a Jovem Pan porque a Jovem Pan fala o que eles Querem ouvir. escutar, E a claro. Globo E fala o povo que eles que está querem assistindo a ouvir. Globo assiste porque fala O que eles porque querem a ouvir. Globo quer. E aí a gente fica sem saber, por exemplo, na internet, qual veículo eu vou acessar aqui para mim saber que isso é verdade ou mentira. Pois é, que não tenha um Isso aqui é viés mais- ideológico, Porque que não a tenha, que seja imparcialidade imparcial. Eu acho meio difícil. É difícil. Eu nunca acreditei muito na imparcialidade do jornalismo, desde que eu comecei.
Eu acho que todo mundo tem um lado e ele sempre vai tender para esse lado. Sim, mas tem que ter o Só respeito. que tem que ter o mínimo da Tem imparcialidade. que ter o respeito. Eu não posso dizer que ele está errado. Ele defende uma determinada postura. Eu posso discutir muito com ele. Isso. Tentar convencer. Isso. Ele vai tentar me convencer. Não conseguimos. A amizade tudo bem, a continua. amizade continua. Amizade continua. A Isso gente- é eu verdade. falo que política, time de futebol, E religião. religião. Gente, Homossexualidade. respeita e seja do bem, entendeu? Ganhou quem ganhou, tem que respeitar. Eu tenho que respeitar a religião, mas respeite a minha O também. aceitar o contraditório faz parte da democracia. É importantíssimo que se discuta. Não deu, não consegui convencer, ótimo. A vida continua, a vida que segue. Vamos em frente. Agora, os ânimos estão muito exaltados. Existe aí uma disseminação do ódio, da discórdia, que é muito grande. E que isso realmente vem impactar de maneira As pessoas muito parecem que negativa. só conseguem ser vitoriosas diante do outro. Não, arrebentando não, tudo. e não é só isso. Se você fala qualquer coisa que fale a favor de Lula ou de Bolsonaro, você já é taxado de ser um ou de outro. E o mundo é muito maior do que isso, meu Exatamente. Deus. Uma pessoa vira Não temos pra só você Lula e e Bolsonaro. fala assim, em quem que você vota? Isso. É Eu bem... só voto em você se você votar no Bolsonaro. Eu falo, e se eu votar no Lula? Ah, não voto. Eu falei, mas qual é o seu princípio democrático? Não tem Eu tô democracia dizendo que nenhuma. não E o exemplo ruim, eu aqui. acho que as pessoas estão deixando de discutir o Estado, porque não existe governabilidade sem o deputado federal, não existe governabilidade sem o senador, não existe governabilidade, representatividade local sem deputado estadual e não existe um Estado sem governador. E as pessoas estão achando que é só o presidente, mas eu não vou falar com o presidente. Quem vai falar com o presidente? Os interlocutores, os O meu deputados, os federal, deputados. O meu senador, o meu deputado estadual, Mas todo o mundo governador. tivesse, todo mundo Só que tivesse as seu pessoas- entendimento, tava bom. Gente, eu fico assim, quando eu estava candidata, eu não sei se você sentiu isso, que a Natasha foi candidata também. Era Pré-candidata, candidata. né, Natasha? Não, cheguei a ser Não, candidata. Candidata. Passei pela convenção, já A era gente candidata. já vai falar Você sobre sentiu isso também. Mas essa pressão de quem é o presidente. Aham. Esquecendo que a gente está defendendo um Estado. A gente não é precisa só o ser. Eu sempre tinha esse discurso de que eu era a senadora de Mato Grosso, eu era a senadora dos mato-grossenses. E eu estaria ali para apoiar o presidente que fosse Independente escolhido do pela presidente. maioria. Maioria. Estivesse fazendo políticas pelo meu estado. Desde que tivesse, exatamente, É. estaria ali defendendo O o Estado. que era importante para o meu Estado, porque o senador representa o Estado, diferente do federal que representa o povo, a população, né? Verdade. Natasha, Então, com pressa. e você, como é que fica politicamente? Rapidinho. Pois é, eu, Camila, assim como você, a gente encontrou aí percalços muito grandes, que a gente ia encontrar percalços, desafios, pedras e muitas montanhas para serem ultrapassadas, a gente já sabia. Mas o Não seu é processo, fácil. Eu sei que foi mais pesado. É, na verdade, assim, as coisas estavam caminhando muito bem, a gente passou pela convenção, foi ótimo. Aprovação muito grande. Aprovação, um nome foi muito novo. legal, nome novo, mulher, médica, pediatra, professora, empresária. Então, acho que tinha. A gente estava ganhando muito corpo. E eu acho que isso acabou, então, provocando um pouco de. Ciúme. Susto. De Não, medo. ciúme não, acho De que não é medo, ciúme. eu acho que era medo. Medo Medo. pelo poder Medo mesmo. do poder, entendeu? Eu Medo nunca- de perder espaço. medo de perder. E as pessoas precisam, eu acho que o político, que é político mesmo, ele não precisa ter medo dos concorrentes. Se ele se é firme, se ele é bom, se ele já mostrou serviço, ele que venha, vamos pro voto. Se ele não tiver Venha! problema na justiça, Venha pro voto, deixa que o povo escolha. Agora, ficar usando de subterfúgios para tirar os concorrentes, usar de jogo baixo, isso é jogo de... trabalhando na que a gente- calada. na calada da noite, ali, fazendo derrubar para não Com ter chave. candidato para ganhar por WO. Forças ocultas. Isso é muito ruim, né? Mas assim, isso só me serviu para me dar mais ânimo e disposição, porque realmente eu amei estar junto das pessoas, amei poder olhar no olho das pessoas. Eu amo gente, como médica que sou. Eu sou médica há 32 anos, se contar os 6 de medicina, são 38 anos que eu estou aqui para servir.
E o médico tem isso, ele gosta de gente, ele quer ajudar, ele quer servir. E eu quero poder fazer isso numa escala muito maior. E aí, então, me coloquei candidata ao Senado. A Senado. política não encerrou. De jeito Só o nenhum. primeiro capítulo. Acho que lá nem vem. terminou o primeiro Lá vem. Bom, pessoal, as séries tem que partir também, a Natasha também tem que partir. Tô E a gente atrasada. vai ficando por aqui. Vamos pra Obrigado. Vila Rica. Vila Rica. E qual que é a programação? Passa aí. Como é que tá aí? Vila Rica e talvez Alta Floresta ainda. Muito bem. Depende Íamos das a condições Sinop, mas meteorológicas. houve um acidente horrível no Mais um 63, acidente, muitas com vidas familiares ceifadas do nosso ali. candidato Verdade. e em Sinop, e a gente acha que não é pena. o momento para ir, é muita dor. Espera um pouco. Entendeu? Beijo para todo Obrigado, mundo, uma Natasha. gratidão enorme ao Ari, a Camila, queridos, Obrigado. esse lugar maravilhoso, e o Matheus, que a gente fez ele saltar cedo. Saltar cedo da cama. Tava Tá bom. dormindo. Um Natasha, abraço grande. Um abraço. agradece aí pra gente finalizar. Gente, olha, foi um prazer estar aqui aos nossos ouvintes, Ari, Camila, mais uma vez. Se tivesse mais tempo, né? Nossa, a gente Aqui ficaria é aqui, fogo hoje. ficaria aqui o dia inteiro. Aqui Olha, é fofoca, é comer. muito obrigada pela oportunidade que nos deram. Muito lindo o lugar de vocês. Desejo aí uma semana iluminada para todos. E o livro Os Bens que os Políticos Fazem já está no seu WhatsApp. Tá bom. Ótimo, muito Recado obrigado, dado, viu? obrigado a você que acompanhou. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Camila.